Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Alô, irmã Márcia Doneda, muito boa tarde, consegue me ouvir por aí? Alô, Nayan, graças a Deus, estou te ouvindo muito bem. Você está bem? Tudo na paz aí? Estou bem demais, tudo na paz. Muito bom. Com um pouquinho Parabéns de sono. Pela chegada. Um pouquinho de sono, mas tá tudo certo. Mas é um bom motivo, né, Nayan? É Claro. Um lindo motivo, é precioso. Parabéns, meu querido. Você é pai, como diz a Bíblia, você é abençoado, ó. Amém, amém. Glória a Deus. Parabéns, viu? E Obrigado. realmente seja um tempo muito precioso para você, para sua esposa, para a filhinha também, outra filha de vocês que vocês têm também, Sim, né? sim. Para a família em geral, os avós, todos os familiares, amigos, igreja. É um presente de Deus, né? Verdade, verdade. E a família se envolve, né? Isso é muito legal. Que a minha casa, ela tá cheia agora. Isso era... Só ficava lá eu, minha esposa e a Emily, e aí agora todo mundo vem toda hora. Minha mãe veio de São Paulo para ficar aqui com a gente, minha avó desceu da Bahia para ficar aqui com a gente, a mãe da minha esposa praticamente está morando com a gente agora. E toda hora chega uma visita dos irmãos da igreja e tá sendo uma maravilha. É muita gente em casa agora. Que bacana, que bacana. Que vocês possam curtir esse momento, viu? Um momento maravilhoso, é presente de Deus, realmente, né? Verdade, verdade. O coração tá tão feliz aqui que às vezes a gente tenta contar para alguém, né? Qual é a sensação e a gente não consegue encontrar palavras. Realmente é algo assim bem inexplicável mesmo, né? Só quem tem essa experiência de ser pai, de ser uma mãe, de acompanhar, de realmente ver o que eu vi também a minha filha nascer, né? Eu acompanhei o parto, então para mim bênção, que legal. Um momento realmente muito especial. Quando eu vi aquele primeiro chorinho, minha irmã Márcia. Ei, meu Deus, que coisa. E quando pegou no colo, nos braços? Aquele medinho, porque, né, muito frágil, né? Mas assim, poxa, tá aqui, tá nos meus braços, o milagre de Deus tá aqui, palpável. Isso é muito bom. O meu esposo, quando teve nosso primeiro filho, Felipe, a enfermeira disse: não, pai, pode pegar, é de carne e osso. Eu ficava com tanta cerimônia para pegar, já tinha pego todos os sobrinhos, né? Mas pegar o filho na mão. E meu esposo, ele tem 8 irmãs. Só tem ele de homem, filho homem, né? Sim. E as irmãs dele ficavam assim: não, Marcos, você só vai ter meninas, porque nós somos mais, né? Os pais só teve meninas. E quando ele ficou sabendo que o primeiro filho era um menino, pensa na alegria desse pai. Olha só. A gente estava na época do chá de revelação, né? Eu falei que seria menino. E a grande maioria das pessoas estava também achando que seria menino. E aí, quando chegou a notícia da Liz, aí minha esposa olhou pra minha cara assim, como se fosse... Ó, ele vai fazer uma cara de frustrado, quer ver? Mas pra mim foi a mesma coisa. Eu pulei de alegria. Que coisa linda. Glorifiquei, foi muito bom. Que benção. Mas ela é linda mesmo, viu? Parabéns, eu vi a foto. Obrigado pelas fotos. Olha que coisa linda. Que lindo. Dizem que parece comigo, né? Dizem que parece comigo. Todo mundo tá falando. É a sua cara. Tá bom, então. Tirou toda a beleza do pai. Pois é. Arrancou tudo. Que maravilha. Muito bem. São 3h10. 3h10 agora, minha irmã. Hoje nós temos um tema muito interessante. Vou falar sobre adolescentes, não é isso? Como lidar com os filhos adolescentes. Gostei do tema de hoje, porque lidar com filho adolescente talvez seja aí um dos maiores desafios dos pais, né? Porque é uma fase muito difícil, pode falar. Isso mesmo, eu acredito que realmente é um grande desafio, mas eu sempre falo que os desafios sempre podem configurar por um privilégio, né? Desde que nós tenhamos assim, alguns passos assertivos, algumas áreas que nós podemos realmente ter um entendimento, uma compreensão para saber lidar com tudo isso, né, Nayan? É verdade. Bom, então o pessoal que está aí nos acompanhando já pode ir mandando suas mensagens aí.
tirando suas dúvidas, fazendo seus comentários pelo 11 93003 0316, que a irmã Márcia já está por aqui para a gente bater esse papo especial aqui sobre como lidar com filhos adolescentes. Eu quero já mandar um abraço aqui para o pastor Nilson Dantas, que está ligado com a gente em Vereda, que fica no extremo sul da Bahia, né? Colocou aqui: boa tarde, povo abençoado, boa tarde, os ouvintes dessa nossa querida missionária 316, pastor Nilson Dantas de Vereda. Acabei de enviar o link da rádio aqui para minha irmã lá no Rio de Janeiro. Aqui o pastorzão já está compartilhando, né, para muita gente a nossa programação. O Ziel Silva também está participando aqui com a gente. Obrigado, Ziel, pela sua companhia. E você que está chegando agora já vai mandando aí também para muita gente que precisa ouvir sobre esse assunto, para os pais, para as mães que precisam ouvir sobre esse assunto de lidar com adolescentes. Então, você conhece aí um pai, uma mãe que tem um filho adolescente? Manda o link agora, corre aí, que a irmã Márcia já chegou por aqui para a gente poder bater esse papo muito especial. Posso soltar a vinheta, minha irmã? Opa! Então vamos lá. Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Muito bem, pais e filhos no ar, a partir de agora, com a missionária Márcia Doneda, aqui na programação da sua Rede 316. E, minha irmã, eu já vou te dando as boas-vindas com uma pergunta bem interessante, que é sobre limites, né? A gente tem que impor limites, isso é um fato, mas como é que a gente vai ensinar sobre esses limites? Qual é a melhor forma, qual é o melhor momento? E limites, é ser rígido, é podar os filhos? Queria que você falasse inicialmente sobre isso pra gente aí, em relação a essa lida com os adolescentes. Muito bem, Nayan. Realmente é um tema que chama bastante a nossa atenção em relação ao desafio que a gente está enfrentando neste momento. Nós vamos, durante todo esse tempo aqui, trabalhar principalmente essa questão de limites. A gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso. E quando a gente fala em dar limites para o nosso filho, dar limites ao seu filho, ele precisa realmente ser feito desde cedo, sim, né? Sim. E não é ser rígido, né? Não é podar. Então, eu sempre falo assim, que é educá-lo para que ele possa ser um bom ser humano. É dar realmente condições, dar lições importantes para que os pais realmente ensinem os seus filhos a uma das mais valiosas, que é a noção do que eles vivem em um mundo compartilhado. E que eles precisam entender até onde pode ir as suas falas e as suas atitudes. Isso Sim. Colocar limites, estabelecer limites desde pequenos, né, para que eles possam ser os adultos conscientes, adultos que tenham respeito, um bom caráter. Então é algo que os pais sabem que é extremamente necessário, e especialmente nesse mundo onde que parece ser tão fácil, né, se desviar do caminho certo. Então, para alguns dos pais, às vezes eles ficam pensando numa situação que pode ser uma situação muito difícil, talvez seja alguma coisa configurada a podar os meus filhos, né? Podar meus filhos de alguma coisa. Talvez eles se relacionando a isso, a pecar, né, pela permissividade. Então vou deixar ele fazer. Então o que acontece? E sem contar que também talvez os pais ficam pensando, eu fui muito controlado na minha infância, né? Sim. Então eu quero que os meus filhos, eles cresçam mais livres, mais independentes, né? E aí acaba tendo um certo receio de como o não pode impactar a vida dos pequenos, né? E aí os pais acabam deixando de ensinar e corrigir os seus filhos em alguns momentos mais importantes de suas vidas, né? Sim. E às vezes tem pais, né, que também são guiados por outras opiniões de outras pessoas que não vivem a própria realidade, a realidade deles. E esses pais acabam enxergando que qualquer tipo de limite é visto como uma punição ou como uma consequência, e aí deixa as crianças viverem e fazerem o que eles quiserem, né? Então, é uma escolha muito arriscada isso, né? Sim. E não vai levar muito tempo para você realmente ver que isso está realmente equivocado. Então, ensinar os filhos que eles não podem fazer tudo o que quiserem é realmente obrigação dos pais.
Então, faz parte de uma boa e de uma saudável criação, porque vai ajudar as crianças desde pequena. A gente está falando de adolescente, mas isso aqui vai trabalhar nesse processo formativo, porque na adolescência é aquilo que você colhe, né, o que planta na infância, né? Então, desde pequenas, as nossas crianças, os nossos filhinhos, eles precisam a serem orientados, ensinados, né, a viver em sociedade, onde eles vão entender que nem sempre as nossas vontades vão ser aceitas, realizadas e compartilhadas, né? Então, mas precisa também, no meio de tudo isso, Nayan, a gente ter uma maneira certa de fazer isso, né? Eu vejo, eu sempre falo, a gente tem sempre falado aqui, né, Nayan, sobre a questão do diálogo, né? Sim. Então, nós podemos, sim, mostrar que através de palavras, de exemplos, que o mundo nos gira ao nosso redor, né? Apesar de a gente ver esse momento aí no início, na chegada, né? A gente realmente precisa entender, e as crianças também precisam entender e aprender a ceder, aprender a respeitar as pessoas também que estão ao seu redor, né? Isso. E aí, alimentar essa crença que colocar os limites dos filhos, ser rígido demais, ou destruir a infância, que apenas limita que os pais fazem o papel como responsável dos pequenos. Então, a gente precisa ter todo esse cuidado. Nós precisamos saber até onde vão os nossos direitos. E esse tipo de ensinamento, ele não precisa ser acompanhado de broncas ou situações bem embaraçosas, né? De gritarias, de violência física, emocional. O diálogo, dá para conversar, você dá para colocar, olha, o diálogo realmente tem um efeito, um ensino, porque cada vez que você vai conversando com seu filho, vai ensinando, ele vai pensando, ele vai olhando nos seus olhos, ele vai raciocinando, e ele vai tendo, o coraçãozinho dele vai se transformando em um coraçãozinho ensinável. E ele vai entendendo que esse é um processo, uma conversa, não só por gritarias, por situações embaraçosas, algo que às vezes muitos pais fazem, de chamar a atenção dos filhos na frente de outras pessoas, e principalmente na frente de amiguinhos. Isso vai gerando uma revolta, gerando um desânimo no coraçãozinho dos filhos, né? Então, eu sempre tenho gosto muito desse cuidado, né? De não chamar atenção, não gritar, não ter nenhum ato de violência na frente de outras pessoas, porque gera um embaraço ali, né? Sim. É muito melhor você esperar um momento certo, de repente chamar no cantinho, conversar com a voz mais controlada, mais equilíbrio. Isso, porque mostrando autoridade, mas ao mesmo tempo sem precisar ser grosso, né? Isso. E dizendo a ele o tanto que você se importa com ele, com seu filho, e diz: olha, filho, essa não foi uma atitude legal. Pensei, fazer seu filho pensar no que ele fez, não é? Fazer ele refletir, você acha que foi legal? Então, assim, vai explicando para ele e vai: olha, se você tomar essa atitude, veja, na próxima vez, procure tomar essa atitude. Então, assim, é possível, sim, a gente educar por meio de diálogo saudável, mostrando à criança que existe outra maneira madura de resolver qualquer tipo de problema. Sim. E você já vai ensinando eles que um diálogo, uma conversa, né? Realmente a gente pode resolver tudo. Eu sempre falo, né? Comunicação. Tem um problema? Né? A boa comunicação resolve muita coisa. Nossa, né? E é em todas as áreas, né? Eu acho que não só na questão de pais e filhos, mas num trabalho, numa vida conjugal, né? Entre marido e mulher, enfim. Toda situação, se você sabe conversar, se você sabe comunicar, se você sabe mostrar justificar, enfim, mostrar as consequências daquilo, mostrar a sua visão, eu acho que isso vale muito para todas as áreas da vida. Com certeza, até no nosso relacionamento com Deus, né? Isso. Que a oração é a conversa, né? Verdade. Então, realmente, Nayan, para entender, para a gente fechar essa situação, se você realmente quer que seu filho seja um bom ser humano, dê limites a ele, né? Desde cedo.
Essa é uma das maiores provas de amor que você pode oferecer para o seu filho, né? Certo. E esses limites podem ser compartilhados com o tempo, então você precisa ter um tempo para isso, com uma conversa, um diálogo, né? Com isso, o seu filho vai sentir valorizado, vai sentir amado, porque você dedicou um tempo, você deixou o seu trabalho, e com isso o seu filho se sentirá alguém importante. Alguém falou, eu sou importante para os meus pais deixaram o trabalho dele, meus pais deixaram as agendas dele, deixaram o trabalho que ele tinha que fazer, e ele foi se importar e foi conversar comigo, né? É verdade. E tem uma história que narra isso, para a gente fechar essa pergunta aí, de um menininho, um garotinho chamado Pooh, com 5 anos de idade. Isso aconteceu há muitos anos atrás. O pai e a mãe dele trabalhavam fora o dia todo. E ele ficava com a empregada, que ela ficava cuidando da casa, mas ele ficava sozinho o dia inteiro, né? Sim. E os pais chegavam à noite e ele doido para conversar, para ter atenção, e ele ficava atrás do pai e da mãe. Aí os pais diziam, espera aí, meu filho, estou cuidando da agenda do dia seguinte, espera aí, meu filho, estou ocupado, espera aí. Enfim, e o menino não tinha atenção de ninguém, né? Um dia, ele martelou, na verdade, a mãe comprou um telefone, e naquela época, pouca gente tinha telefone. Aí o Pooh viu que naquela época a mãe dava 3 batidinhas no telefone e falava assim, uma informação, por favor. E ela recebia todas as informações necessárias. E o Pooh ficava prestando atenção nisso, né? Um dia ele sozinho estava em casa, a moça que cuidava do trabalho estava lá no quintal, ele martelou o dedo com o martelo do pai. Misericórdia. Aí, pensa na dor, né? Mas deu um nó na garganta e ele não podia chorar porque não tinha plateia, não tinha ninguém para ver ele chorando. Tá. Então ele lembrou do telefone. Foi lá, pegou o telefone, deu 3 batidinhas. Uma informação, por favor. A telefonista disse o seguinte, o que houve? Tá tudo bem com você? Aí ele chorou, tinha plateia. Aí ela explicou. Então ele explicou o que tinha acontecido com o dedinho dele. Então a telefonista ensinou ele a pegar um gelinho, colocar no pano, no guardanapo, e colocar no dedo. E eles conversaram ali por 1 hora no telefone. Ele achou o máximo. Aí depois, no outro dia, 3 batidinhas no telefone, mais 1 hora de papo. Todo dia era na mesma hora ele ligava para o telefonista para conversar com ela e ela nunca disse que estava ocupada, né? Ela nunca disse, espera aí. Ela sempre estava disponível para ele. Aí o que aconteceu? Ele entrou na escola, não tinha como fazer o dever de casa, a tarefa da atividade da escola. Aí o telefone, uma informação, por favor. Nisso ele aprendia as atividades de matemática, dizia o que estava precisando, e quando ele não tinha nada para perguntar, ele dizia, como que se escreve exceção? Olha. Aí o telefonista sabia que ele queria conversar. Mas ele não tinha nenhuma dúvida, ele somente queria conversar. Então eles conversavam por mais 1 hora, eram altos papos. Ele fez uma amizade e nunca mais ele ficou só. Agora, Pooh já estava com 9 anos de idade e a família dele foi transferida de da empresa que o pai trabalhava, para um outro estado muito longe dali. E Pooh perdeu o contato com a telefonista, porque no estado, no outro que eles foram morar, a telefonista era outra. E ele nunca esqueceu aquela voz. Nunca esqueceu aquela experiência. O agora já estava com 21 anos de idade. Ele passou no concurso. Ele pegou um avião e tinha que fazer a prova num estado bem longe. E o avião precisava fazer uma conexão no estado onde ele nasceu. E ele tinha ali 40 minutos para ficar no aeroporto, ficaria esperando, né, o próximo avião. Aí ele pegou o telefone e ligou para a telefonista. Quando ela falou a informação desejada, deu aquele nó na garganta e ele não conseguiu falar. Que na verdade era a mesma voz. E ela perguntava para o senhor, o que deseja? Qual informação o senhor deseja?
E quando ele conseguiu dizer alguma coisa, ele falou: como que se escreve exceção? Vixe. Ela reconheceu e chorou muito. E ele também. Olha só. E ele disse que tinha que voltar. Assim, eu tinha que voltar para dizer para você que o homem que sou hoje, eu devo a você. Uhum. Eu sei o valor que eu tenho hoje porque você mostrou para mim que eu valia mais do que um trabalho. Que meu pai e minha mãe nunca deixou de fazer o que estava fazendo só porque eu chamei. Eu não sabia que eu valia mais do que o trabalho de uma pessoa. Você mostrou o meu valor. E o homem que sou hoje, devo a você. Aí ela, chorando, ela disse: eu também tenho muita coisa para te agradecer. Eu pedi muito a Deus um filho, mas ele não me deu. Mas um dia você apareceu na minha vida. E durante quase 5 anos, por 1 hora por dia, eu sentia um gostinho de ser mãe. Olha só. É linda, né? Eles marcaram um encontro depois de 1 mês, mas quando ele voltou para encontrar ela, infelizmente ela tinha falecido. Ela estava doente e não quis contar para ele. Os dois nunca se viram, mas eles viveram algo que Jesus nos ensina: que gente é prioridade, que relacionamento é prioridade, que tempo com os filhos é prioridade. Eu sempre falo que a adolescência é hora de colher o que foi plantado na infância. Mas se você não plantou, não fique triste, não, dá tempo, ainda dá tempo. Que nós tenhamos condições de reescrever, como nós falamos a semana passada, de reescrever as histórias com os nossos filhos. E fica para nós, né, Nayan, esse exemplo de uma pessoa que se dedicou e ouviu, porque ouvir, conversar, doar tempo, realmente vai gerar impressões no coraçãozinho dos nossos filhos, vai sentir que eles são amados, que eles têm valor, que eles são preciosos, que eles são importantes, são mais importantes do que o trabalho, são mais importantes que qualquer outra coisa. Coisas vão ficar, mas pessoas é algo que a gente realmente vai levar no nosso coração, na nossa mente. E o que nossos filhos vão levar de nós, né? Sim. Muito bom mesmo. É uma história realmente emocionante. E aí acho que fica logo um aprendizado de que essa questão de atenção, de ter tempo com os filhos é extremamente importante. Isso e eu tenho aprendido isso, tá, minha irmã? Eu vou te falar que é um testemunho pessoal, porque esses bate-papos que a gente tem tido nas quintas-feiras aqui tem me feito muito refletir em relação a isso. Porque por mais que eu tô tendo a minha primeira filha agora, né? De sangue, mas a Emily já vinha me ensinando a ser pai, né? Então essa questão de ter, por exemplo, nós estávamos observando que a Emily estava muito no celular. E aí, tudo bem, observar isso é fácil, mas como que você vai resolver esse problema, né? Simplesmente falar assim, você não vai mais ficar no celular? Não é assim. Não. Então, a gente começou a colocar um pouquinho de limites em relação ao celular, mas aí existe a dificuldade de como preencher, né, esse tempo que ela não vai ficar no celular. E aí foi quando eu comecei a investir. Esses dias eu comprei um peão pra gente jogar junto. Um peão. Achei eu nem sabia que vendia mais isso, né? Tava passando no armarinho aqui, fui lá e comprei o peão. Falei, vou ensinar a Emily a jogar peão. E pronto, comprei o peão e a gente brincou muito com esse peão. Agora tá lá jogado, porque tudo é questão de momento, né? Você tem aquele momento ali, daqui a pouco ela esquece o brinquedo. Aí, agora quando a gente foi fazer a cirurgia, a cesárea da Liz, né? A gente foi em Vitória, na capital. Então, na volta, a gente passei numa cidade e aí comprei um jogo, na verdade, um kit de jogos de tabuleiro, que tem o ludo, tem a dama, tem xadrez, tem... jogo da velha. Eu falei assim, eu vou levar pra Emily. Pronto, cheguei, pronto, nós dois sentamos, brincamos, toda hora ela quer brincar com aquilo e tal assim. Então ela automaticamente, nem precisou falar assim, esquece o celular, ela automaticamente já esqueceu. E aí é um tempo que eu estou tendo com ela. Então isso é muito legal. Os pais precisam se atentar a isso para aproveitar mais tempo com seus filhos.
E a companhia, porque ela não vai jogar sozinha. Sim. Esse relacionamento, essa troca, ai, que alegria, que eu vou ganhar de você, aquela coisa toda. Então, isso gera o relacionamento, gera vínculos profundos, né? Exatamente. Isso é precioso, Maravilha. Né? Isso tem sido bom mesmo. Agora sim, me fala qual é o primeiro passo aí para os pais que têm adolescentes, minha irmã. Olha só, geralmente nós ouvimos um dito popular que filhos não vêm com manual. A Liz vem com manual? Não. Se viesse seria bom demais. Ou não, mas né? Não sei. Então, porque cada um tem seu jeitinho de ser, não é? Cada um tem seu jeitinho. E a gente vai descobrindo, vai conhecendo, né? Cada um com a sua forma, mesmo criados. Olha, meus cunhados aqui, eu tenho 8 cunhadas e meu esposo são 9. Cada um tem um jeitinho de ser, né? Então não tem como né, você ter um manual para todos, não dá. Não. Então é muito comum a gente ouvir essa frase: mas eu nunca tive filhos de tantos anos, eu nunca tive isso. Então. Mas a gente sabe que nós formamos uma família, nós esperamos filhos, e quando eles vêm, né, os bebês tão fofinhos, né? Olha a Liz aí, nós pensamos, será que vamos dar conta? Né? Isso. Então o tempo passa. E nós achamos que finalmente, pela prática diária dos cuidados ali, não, agora pronto, agora eu dou conta, tá tudo perfeito. Aí quando nós repensamos e dizemos o seguinte: não, realmente, aprendi a educar os nossos filhos. Aí eles cresceram e as nossas crianças se tornam adolescentes. Pois é. E que mudança, né? Aquele ser tão carinhoso, tão adorável, né? Que nos queria tanto por perto, que nos contava todas as histórias, acaba se transformando em alguém crítico, que às vezes nos confronta e que às vezes quer impor suas vontades, né? Então, para a gente entender tudo isso, para saber lidar com tudo isso, também nós pais, nós precisamos realmente, porque às vezes acaba sendo até uma frustração para a gente, mas onde que eu errei, o que foi que eu fiz? Surge várias perguntas, né? Sim. Mas é importante nós temos uma compreensão que os adolescentes, eles estão passando por mudanças em seu mecanismo biológico, e que, aliás, foi criado por Deus. Essa compreensão, esse entendimento, eu acredito, Nayan, é o primeiro passo. Entender que nessa fase da vida acontecem grandes transformações no corpo e na mente desse ser humano. Sim. Né? Um turbilhão de novidades, todas as coisas acontecendo ao mesmo tempo, não é algo fácil, né? Então, se você for analisar a etimologia, a palavra adolescere do latim, significa crescer. Eu não sei se você já ouviu falar, mas dizem que crescer dói. Sim, dizem sim. que crescer, né? Verdade. Então, é um momento único que molda as pessoas, né, na vida jovem e adulta. Então, ele acaba sendo um crescimento, há um crescimento praticamente quase de uma vez só em várias áreas desse ser humano, seja na fisiológica, neurológica, pessoal, psicológica, o sociocultural, economia, direito, justiça, espiritual. Então, a gente percebe que esse é um termo novo, adolescência é um termo novo, que surgiu praticamente ali em meio a 1960, é um conceito, diante da história da humanidade, é um conceito muito recente, né? Sim. Porque na maior parte da história, se você for olhar na Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, uma pessoa é menino ou é homem. Não tem esse termo adolescente na Bíblia, né? Então, ou era menino ou era homem, ou era menina ou mulher, até se tornar o primeiro momento da ovulação. Então, a Organização Mundial de Saúde define a adolescência com um período ali da vida de 10 anos até os 19 anos completos, né? E acaba sendo praticamente, pela Organização Mundial de Saúde, ela é dividida praticamente em 3 fases, que tem a pré-adolescência, dos 10 aos 14 anos, a adolescência dos 15 aos 19 anos completos, e depois a gente pode perceber que tem a juventude, dos 15 aos 24 anos, que nesse processo ainda,
uma pessoa, o ser humano, ainda está no processo de crescimento e desenvolvimento psicossocial. Sim. E às vezes nós olhamos tantos adolescentes aí com 13, 14 anos que está maior que a gente, né? É verdade. E às vezes nós cobramos eles pelo tamanho e não pelo desenvolvimento emocional, neurológico. Ele tem um tamanho físico, mas às vezes o desenvolvimento dele ainda está acontecendo. E nós cobramos isso. Então, esse entendimento, né, aí voltando para a legislação brasileira, a lei brasileira considera a faixa adolescente de 12 a 18 anos, né? Então, assim, o Ministério da Saúde adotou esse tema, enfim. Mas a gente pode perceber que é um desenvolvimento, é um crescimento em todas as áreas dessa pessoa, desse ser humano que está aqui na nossa casa e que às vezes nós cobramos eles pelo tamanho. Esses dias eu fui perguntar para um amigo nosso aqui da igreja, pastores amigos, e aí falei, e o fulano de tal, que é o filho dele, né? Já está na faculdade? Já escolheu a faculdade? Não, minha querida, fulano tem 12 anos, ele é maior que o pai tem 1,80 m. Tá? Fulano tem 13 para 14 anos. Falei, gente, eu já falava que esse menino já está no primeiro ano da faculdade, pelo tamanho, entende? E às vezes a gente cobra muito isso. Uhum. Nós falhamos, né? E aqui também vai, Nayan, uma dica bem preciosa para os pais nesse sentido dessa compreensão aqui. Olha aqui. Sim. Olha lá, algumas dicas preciosas. Cada geração de pais precisa aprender a conversar e enfrentar os desafios do seu tempo e lugar, né? Veja só, o mundo dos adolescentes hoje é muito diferente daqueles que seus pais cresceram. Digamos assim, na minha adolescência, não na minha, acho que na adolescência dos meus pais, na minha a TV já tinha, mas na adolescência dos meus pais, na verdade era o rádio, né? Uhum. É o rádio que estava começando a fazer parte do mundo cotidiano deles, né? Os adolescentes de hoje, você pode perceber, eles nasceram em um mundo onde não se vive sem TV e sem internet. Uhum. Não tem como, né? Além também que, diante de toda essa situação, bom, quando eu era adolescente, aí fica, mas quando eu era minha idade não tinha isso. E acaba gerando aquele conflito, às vezes até uma individualidade, talvez até uma situação ali de apontamentos de dedos e tudo mais, né? Então acaba gerando ali impacto de gerações, né? E sem contar que os adolescentes de hoje vivem mais só, porque eles têm menos irmãos. Olha aí, meu esposo tem 55 anos. Meu esposo, ele teve 8 irmãs, né? Hoje, os nossos filhos, a minha sogra e meu sogro tiveram 9 filhos. Eu e meu esposo tivemos 2, né? Uhum. Então, assim, é claro que, graças a Deus, a gente trabalhou bastante esse relacionamento entre eles, mas tem adolescentes hoje que vivem só, né? Tem adolescentes hoje que eles não têm tantos irmãos para se relacionar, né? E além disso, percebe-se que também tem muitos pais que ficam ausentes de casa, né? E às vezes ambos trabalham e acaba diminuindo ali o convívio e a gente percebe a dificuldade dos pais de se conversarem e acaba complicando ali o relacionamento dos filhos. Então essa é a fase da vida que acaba se tornando um desafio, porque também é duplamente a fase mais bela e mais confusa das nossas vidas. A gente sabe disso porque todo adulto já foi um adolescente, sim. Né? Uhum. Então, é nessa fase que surgem os conflitos, né? Em todas as áreas da vida. Se está em crescimento, acaba dando conflito, seja psicológico, relacional, emocional, físico, espiritual, né? Se significa crescer, vai crescer na área neurológica, que acaba sendo considerada ali uma profunda transformação no cérebro desde o nascimento, né? E que o pensamento acaba sendo extraordinariamente muito rápido. Eu fico pensando, esses dias eu fiz uma palestra, interessante, que Deus fez o jovem assim, para viver 350 km por hora e ele consegue fazer várias coisas, né? Ele foi programado para isso, né? Aí tem também essa situação psicológica, se está crescendo também a área psicológica, acaba se apresentando também uma ideia de luto. Sabe por quê, Nayan? Sim. Porque ele tinha um corpo infantil. Agora está crescendo, né? Então, aí tem aquela ideia do luto do corpo infantil perdido, né?
ou pelos pais, pela proteção dos pais. Não, agora eu recentemente agora era criança, né? Me tratavam como criança. Agora eu já tenho... Então acabou perdendo aquele olhar do pai, por também perder o corpo infantil, né? Aí acaba tendo ali parece que tira aquela proteção né? Agora, a gente pode perceber também que décadas atrás, o crescimento do corpo físico de um adolescente era uma guerra, né? A voz, aí o pessoal ficava, a barbinha, tá, né? Então, muitas mudanças ali virava um constrangimento. Hoje, as guerras, elas têm outra configuração. Hoje as guerras são mentais, elas são muito mais ameaçadoras, porque elas acontecem no campo das emoções e não no campo físico. Sim. Né? Eu não tenho valor, ninguém me ama, eu sou um peso para minha família. Né? Quanto que eu já ouvi isso de adolescente? Quanto? Né? Sim. Então, acaba configurando uma outra guerra muito mais ameaçadora que a que nós vimos alguns anos atrás, algumas décadas atrás, em relação ao crescimento físico. Então, esse processo de crescimento, sim, realmente acaba gerando uma situação de conflito também para o adolescente, porque acaba perdendo algo, né? Ele deixou de ter aquele mundo infantil para agora ele ser um adolescente. E aí eu acho que já dá para entrar, então, a nossa terceira pergunta, né? Que é como lidar com essas mudanças, né, que acontecem de forma tão intensa. Será que o nosso foco está errado? Será que temos um olhar equivocado aí para essa fase da vida? Isso. Então, realmente. Então, eu acredito que essas perguntas, elas devem nos fazer pensar sobre o nosso comportamento de pais, né? De que somos responsáveis. E de frente dessa visão que a sociedade, às vezes, muito apresenta pra gente, que os adolescentes são os aborrecentes, são intolerantes, Sim. são irresponsáveis e rebeldes, né? Mas na adolescência, a educação, ela deve, antes de tudo, acontecer com amor. E deve ser acompanhada de uma confiança, né? Amor, vai colocar limites, lembra? Voltamos lá no início. É questão de limites, sim. De, né? A educação. E interessante também que precisamos entender que precisamos ter descobrir esse meio positivo para incentivar os nossos filhos a ter realmente esse desenvolvimento autêntico. Porque a gente pode perceber que as manifestações da adolescência despertam para a vida social, para a profissão, afirma o caráter, tem uma formação do pensamento. O adolescente acaba tendo aquele exagero nas emoções, né? Ele tem uma vida imaginativa, acaba tendo ali uma palavra, às vezes um gesto, basta para desencadear uma tempestade, né? Tem ali uma estabilidade de humor, uma afetividade ambivalente, né? Às vezes, é amor agora, mas depois é ódio, egoísmo, enfim, esperança, desesperança. Então, assim, fica naquela ambivalência, né? A gente percebe que, como pais, a gente precisa ter esse foco e perceber essa mudança de comportamento, saber que o cérebro é um órgão de aprendizado e que precisa de estímulos, assim como você disse aí, eu coloco jogos, né? A fazer coisas diferentes, fazer um projeto diferente, aprender outra língua, fazer um esporte diferente, andar, jogar, nadar, enfim, ativar o cérebro, né? Sim. Então, ele precisa desse incentivo. E, às vezes, isso, por um adolescente, não funciona como uma ordem, como imposição. Se eu fizer isso, não vai gerar essa motivação, né? Então, eu acredito que esse incentivo, essa companhia, eles gostam muito dessa situação da disputa, né? Então, eu acredito que a gente gerar isso no coração dos nossos filhos, adolescentes, vai ter condições. Mas deles desenvolverem melhor. Sim. Nayan, para a gente também fechar essa pergunta aqui, eu gostaria também dizer que há algumas situações que podem bloquear a aprendizagem dos nossos adolescentes, porque o cérebro, ele funciona como uma caixa de memória
como de um celular. E ali você registra textos, vídeos, fotos, tudo que acontece fica ali. Só que no celular, quando está cheio, a gente vai lá e deleta, armazenamento cheio, pronto. Nós podemos excluir os arquivos que não fazem bem para a gente. Mas de uma criança e de um adolescente não funciona assim, né? Então, uma adolescente que ela convive com violência, que ela assiste, que ela acaba sofrendo, isso fica pensando o tempo todo, o cérebro e acaba bloqueando, né? E acaba bloqueando ali o aprendizado. Eu lembro de um aluno que ele simplesmente, 17 anos, levantou a mão, a gente estava fazendo a palestra, e ele falou assim, olha, eu tenho vivido isso, eu não consigo esquecer essa violência, vem na minha mente o tempo todo, e eu não consigo aprender nada, né? Bom, eu acredito que como pais, nós tenhamos essa sabedoria de entender o que passa no coração, na mente, no fisiológico, no neurológico da vida de um adolescente. E a nossa principal tarefa, realmente, nessa fase, é trabalhar na construção da identidade própria, da imagem dele, do seu papel, né, saber gerir as suas emoções, para ser um ser humano controlado, um ser humano, cuidar também da sua área espiritual, né? Então, eu acredito que como pais, nós tenhamos condições de refletir sobre isso, porque a maturidade ainda não está pronta. Isso vai dos 22 até os 25 anos de idade, para que tenha todo esse processo do amadurecimento. Então, vamos esperar, vamos fazer igual Paulo, quando disse para Marcos, né? Paulo esperou, mesmo que aquele jovem talvez tirou ele do sério, mas melhor é o tempo, né? Para gerar ali o processo de amadurecimento, né? Aí depois Paulo diz, mande-me, né? Marcos, porque ele me faz, vai ser útil. Então, acredito que é um tempo que a gente precisa, como os pais, promover essa reflexão, fazer o adolescente pensar, sentir estimulado, sentir amado e sentir que ele tem um valor. Muito bem, muito bem. A gente vai pular aqui para a última pergunta, mas eu só queria acrescentar aí diante do que você falou. Eu sempre fui uma pessoa muito bem resolvida, assim, uma criança, um adolescente muito bem resolvido quanto à minha mente, né? Maravilha. As coisas que eu pensava, porque assim, como eu fui criado na igreja, então isso facilitou muito, né? Minha vida com Deus, isso facilitou muito. Mas eu não é que eu tenha sido uma criança perfeita em relação a isso. Eu tive um trauma, vamos dizer assim, não sei se é essa palavra certa, por causa de uma convivência que eu tive com um familiar na minha pré-adolescência, que eu fui destravar isso da minha mente há uns 3, 4 anos atrás. Né? Assim, eu fui dar uma liberada assim, de perdão, essa coisa toda, há uns 3, 4 anos atrás. Até esse tempo ainda tinha um resquício, um receio de lidar com essas pessoas, de falar com essas pessoas, de estar com essas pessoas, pela forma que eu fui tratada. E aí, você falando aí, eu comecei a viajar nessa situação, porque por mais que eu tenha sido muito bem resolvido quanto a isso, quanto à minha mente, quanto às coisas que eu ouvi, quanto às coisas que faziam comigo, sempre assim, relevei muita coisa para isso não ficar dentro de mim, ainda teve alguma coisinha que ficou, né? Ainda teve alguma coisa que ficou guardada assim, como mágoa e tal, e que isso não era saudável para mim. Inclusive em relação à família, né? E aí eu fico pensando em relação a outras crianças e adolescentes, pré-adolescentes também, que têm situações muito mais complexas e que levam isso para a vida, às vezes não aguentam a carga, entram numa depressão, tiram a própria vida. Eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso, né? A gente tem que abordar mais esse assunto, porque isso é sério. Eu estou dizendo isso porque realmente eu era muito bem resolvido. Volto a dizer isso, parece repetitivo, mas porque eu era bem resolvido, mas ainda assim teve algo que me travou. Imagine aquela criança que cresce sem muita instrução, sem muito, né? Sem palavra de Deus,
sem um ambiente cristão. Imagine essas crianças que não têm estrutura nenhuma, né? Como que não é a cabeça dessas pessoas aí na sua vida adulta? Se é sem que chega sentir amado, né? Sim, realmente. Valorizado, verdade. Vamos sim, já vou colocar aqui para nossos próximos programas aí, para a gente, já a próxima temporada, já trabalhar isso aí também, né? É muito legal a gente falar sobre isso. Os pais precisam falar mais sobre isso, pais e pais, né? Precisam conversar mais sobre esse assunto. Acho que a igreja precisa levar isso mais em pauta, né? Verdade. Isso é importante. Verdade, meu querido. Agora vamos lá, para a gente fechar, a Bíblia fala sobre o que em relação a essa situação de pais e filhos adolescentes? O que a Bíblia nos ensina em relação a isso, Márcia? Olha, é muito precioso quando a gente volta para a palavra de Deus, né? Lembramos que no início nós falamos que muitos pais falam que têm filhos, mas eles não vieram com manual. Mas bem, na verdade, nós podemos realmente saber que tem um manual sim, que é a Bíblia, né? E nela nós temos orientações para conduzir a nossa vida de maneira que agrade o Senhor, e não também é diferente em relação à educação dos nossos filhos, né? Nós já compartilhamos aqui também, né, Nayan, registrados vários textos ali, Deuteronômio, Efésios 6, e entre outros que nós compartilhamos, mas nós podemos perceber que recai sobre os pais o ensino com equilíbrio, e sem provocar a ira dos seus filhos, né? Eu gosto muito do pastor Hernani Dias Lopes, e ele faz um comentário em um dos seus livros, e principalmente pautado em Efésios, e ele menciona que excesso ou ausência de autoridade, né, olha aí, o extremo, isso não tem equilíbrio, acaba gerando ira nos filhos e leva ao desânimo. Né? E ele também menciona que nós podemos provocar a ira nos nossos filhos como excedemos também a proteção, ou quando temos filhos favoritos, ou quando se revela um descontentamento com o desempenho deles. Eu investi em você, não sei o que, aquela coisa toda, você não está aprendendo, enfim, acaba gerando um desânimo, desmotiva os nossos filhos. Quando não se tem um diálogo, quando não reconhecemos que eles estão crescendo e que eles têm também as opiniões deles e que muitas vezes eles têm também o desejo de compartilhar, de expressar as suas opiniões, né? Então, isso acaba levando os nossos filhos a provocar, e a Bíblia diz, não provoqueis, né, aos filhos, para que eles não fiquem irados e que eles não levem-os ao desânimo. Então, exige de nós um cuidado por sermos responsáveis, tanto pelo exemplo, pelo cuidado físico, cuidado emocional, espiritual e social. Sempre eu enfatizo isso, porque nós somos essa integralidade, né? Então, dedica-se para nós que nós devemos amá-los, dar afeto, atenção, que eles precisam se sentir seguros nos nossos lares, ter esse pertencimento. Eu pertenço a essa família, a essa casa. E quando ele tem esse pertencimento em todas as áreas, ele vai cuidar daquilo que realmente ele se sente, né, pertencente daquele local. Sim. Então, a disciplina correta, equilibrada, acaba trazendo segurança e dá limites. Esse limite não é só aqui dentro de casa, é para a vida, é para o caráter, é para todo o relacionamento que ele tem. Então, todo adolescente precisa de limites também, né? Não só com pequenos, mas de limites, como nós falamos, não com situações embaraçosas, com gritaria e tudo mais. Então, principalmente nessa área, principalmente nessa faixa etária. Sim. Né? Então, posso dizer que muito da indisciplina que nós percebemos hoje, da rebeldia deles, na verdade, é como se fosse um clamor deles por limites. Olha aí, né? Então, nós somos responsáveis também pela instrução bíblica, que vai muito além de levar eles na igreja, mas de ensinar a palavra de Deus no dia a dia, na minha vida, né? Nas questões que envolvem o viver diário, que acaba sendo bem sucedido, nas experiências que nós falhamos também, que às vezes experimentamos ali um fracasso, quando surge o amor, quando precisam fazer escolhas, e sempre conduzi-los eles realmente a essa reflexão, fazer eles pensar que daqui a pouco eles vão fazer suas próprias escolhas, né? Então, e a gente sabe que isso acaba trazendo para nós um grande desafio, lidar com todos esses sentimentos, às vezes até, meu Deus, está fugindo do controle das minhas mãos, né? Com todo esse crescimento físico,
as mudanças enormes, mas que nós tenhamos a segurança e não podemos também nos esquecer de que o Senhor não nos deixou sozinhos nessa missão. Sim. Ele nunca nos deixa só. Então, para que todo o resultado da nossa missão seja com filhos, com os nossos filhos, que nós possamos também ter essa experiência pessoal com Jesus e que eles também possam ter a sua experiência com Jesus, né? Eu lembro de quando eu era criança, meus pais liam a Bíblia para mim só com alguns versículos que eram direcionados à disciplina do Senhor. Olha, Deus vai fazer isso. E eu tinha medo de Deus. Uhum. Eu vim a entender o amor de Deus, eu vim a conhecer Deus quando Deus me deu a oportunidade de eu ser amada, perdoada por Ele. E aí, o amor de Deus no meu coração lançou fora todo aquele medo que eu tinha dele. Uhum. Sabe? Então, a saber que o Senhor é o Senhor da história, e saber também, eu me apresentei a Jesus, me entreguei para Jesus quando eu era até na adolescência, 16 anos de idade, né? Então, e eu vejo, se você for olhar na Bíblia, o que a Bíblia fala sobre jovens, sobre adolescentes? A Bíblia não tem a palavra adolescente, ou era menino, ou era criança, ou era homem, né? Sim. Mas em toda a história da Bíblia, procura lá, Deus usou adolescentes para transformar muitas circunstâncias. Deus para se transformar vidas e mundos. E esse Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. E Ele usou Davi, Jeremias, Maria, João, Samuel, Josias. E Ele vai usar todo aquele que confiar na força do braço dele. Amém. Né? Que nós tenhamos condições, Nayan, de levar os nossos filhos adolescentes a confiar e a conhecer os mandamentos do Senhor. Olha só aqui que Salmo 119 registra. Os teus mandamentos me fazem mais sábios do que os meus inimigos, porque aqueles os que eu tenho sempre comigo. Compreendo mais do que os meus mestres. Para ter um mestre na sua vida, você precisa ser considerado um discípulo, né? Um aluno, um pupilo. Né? E ele compartilha, porque medito nos teus testemunhos, eu sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Ensinar os nossos filhos a guardar a palavra de Deus no coração. Eu lembro quando Jeremias, lá, se você for procurar lá em Jeremias capítulo 1, Jeremias diz assim, olha, eu não passo de uma criança. E aí Deus fala assim, não diga que você é uma criança, né? E aí o que aconteceu? Na verdade, é como se Jeremias fosse um adolescente. Então, ou era menino ou era homem. E para ser homem naquela época era acima de 21 anos de idade. Né? Então, Jeremias, Deus deu para ele 4 situações. Olha só a presença de Deus um Pai, o Senhor. Deus falou assim, eu vou estar com você. Eu vou colocar a minha palavra na sua boca. Eu vou dar autoridade para você. Eu vou te dar uma visão confortadora, né? Aí Deus pergunta para Jeremias, o que você está vendo? Né? Aí ele fala assim, viste bem, você viste a minha palavra se cumprindo, né? E logo depois de tudo isso, Jeremias, sendo um adolescente, ele serviu como profeta do Senhor Deus por 50 anos. Então, mesmo estava no meio da sua adolescência, e Deus confiou nele. E eu acredito que um grande passo hoje para nós como pais é acreditar nos nossos filhos, é valorizar, é dizer, eu estou com vocês para proteger vocês, eu estou do seu lado. Então, sim, o adolescente, o nosso filho vai sentir amado, seguro, vai sentir valorizado, né? Meu pai confia em mim. Quantos adolescentes, né, que a gente tem acompanhado nas escolas, adolescentes que estão em depressão, com transtorno de ansiedade, tantos outros problemas, porque não tiveram essa segurança, essa proteção, essa afirmação do pai. Às vezes o pai passa na frente da rua e nem olha para o menino, e o menino, você percebe ali que gera uma situação complicada na vida desse adolescente, né? Então, eu vejo, assim como Deus, no Antigo Testamento, ele acreditou na adolescente, acreditou nessa faixa etária, a gente pode perceber ao longo da história quantos homens e mulheres foram alcançados
né? Durante também a sua... Charles Spurgeon. Charles Spurgeon se converteu com 15 anos de idade, né? A gente pode perceber ali quanto que Billy Graham, ele lá, um aluno para fazer faculdade, acredito que ainda na adolescência, foi visitar lá o museu onde ele conheceu lá as histórias de John Wesley, e John Wesley foi responsável por um grande avivamento na Inglaterra, e o professor de Billy Graham encontrou ele orando no quarto e disse: faz de novo, Senhor, faz de novo. Isso em 1940, quando foi em 1963, você vê um estádio totalmente lotado, era Billy Graham pregando o evangelho, fazendo ali realmente tendo um avivamento do povo de Deus. Então, você pode perceber também que no Novo Testamento, os discípulos de Jesus, à exceção de Pedro, que tinha mais de 21 anos, todos eles a gente tem pesquisas, tem estudos científicos que mostram aí que eles tinham praticamente ali menos de 21 anos, né, praticamente ali, talvez até menos de 18 anos. Então, uma possibilidade ainda que sejam um pouco mais jovens. E a gente pode perceber que a mesma palavra que Deus disse para Jeremias: olha, eu estarei com você. Também Jesus disse para os seus discípulos quando eles os comissionaram para pregar o evangelho, mesmo sendo eles adolescentes. E tem tantos outros versículos que falam, que registra. Um deles fala que o Senhor Jesus, ele chamava, né, frequentemente se dirigia aos seus discípulos, tratando ele como se fossem jovens ou adolescentes, filhinhos, né? Filhinhos. Então, ele sempre usava esse termo. Haja visto que Jesus tinha 33 anos de idade, né? Uhum. Então, às vezes a gente fica pensando que os discípulos, como aqueles discípulos do filmes, né? Todo barbado, mas os discípulos, se a gente for analisar profundamente, eram considerados adolescentes, né? Uhum. Então, a mesma palavra que Jesus disse, que Deus confiou em Jeremias, mesmo sendo adolescente, Jesus também disse para os seus discípulos: eu estou com vocês todos os dias, né? Olha aí a segurança, a presença do relacionamento, de estar juntos. Então, se Deus confia, se Jesus confiou, e a gente tem as trajetórias lindas de homens e mulheres, mesmo nessa faixa etária, sendo consideradas tão críticas, mas eu vejo assim que foram homens que foram, porque à medida que eles vão crescendo, todas as áreas que nós comentamos aqui, vai crescendo também esse amor, vai crescendo essa motivação, essa paixão. E do outro lado, se também tem alguma coisa negativa, à medida que vai crescendo todas as outras coisas, aquela rancor, aquela falta de perdão também vai crescendo. Então, é necessário a gente oferecer a oportunidade de perdão, de se perdoar, de pedir perdão e de cuidar dos nossos adolescentes, para que eles sim realmente possam ser usados como Deus usou tantos homens e mulheres nessa faixa etária tão chamada complicada. Mas foram bênção. Não é não? É isso mesmo. E aí a gente, para fechar assim, a gente louva a Deus, porque eu vejo ainda muitos adolescentes querendo mais de Deus, sabe? Sim, eu vejo, é lindo de ver. Quando eu contemplo, paro para contemplar assim, adolescentes buscando mesmo ao Senhor, continuando ali na pegada de mensageiros do rei, de embaixadores. Sabe, eu fico admirado. Eu recebi uma mensagem ontem aqui no programa de uma garotinha assim, né? Uma adolescente de 14 anos. Eu não lembro qual era o estado, não lembro aqui. Mas enfim, ela disse que ela tem 14 anos e que ela está controlando a ansiedade para chegar aos 18 para poder ser radical. Então, eu fico assim, quando eu ouço umas histórias assim, quando eu vejo umas situações assim, eu falo, poxa, vale a pena investir nos adolescentes, vale a pena. Vale a pena a gente acreditar que essa geração, ela ainda está nas mãos do Senhor, ainda está no controle do Senhor. Eu fico realmente emocionado às vezes quando eu vejo um adolescente servindo assim, se mergulhando, buscando mais de Deus. É lindo. E depende muito dos pais para isso. E eles vão com tudo mesmo, Nayan, com tudo, com a sua força, com todo esse processo de crescimento, aí eles vão com tudo. Quando eu tinha 16 anos de idade, quando eu me converti para um programa de rádio, eu disse assim, não, eu vou ganhar o mundo inteiro.
É assim que a gente pensa, né? Então acaba. Eu acho que por isso que Jesus realmente usou os discípulos, né? Eu vou ganhar o mundo com esse povo. Exatamente. Mas é isso, minha irmã, muito obrigado mais uma vez, né, por essa aula aqui pra gente, esses ensinamentos. Realmente tem sido quintas-feiras abençoadas e abençoadoras aqui no nosso Tarde Viva. E fique à vontade aí para mandar o abraço, se tiver alguém hoje para mandar, já convidar para o tema da próxima semana. Fique à vontade aí para suas considerações. Joana, eu quero assim agradecer a Deus por essa oportunidade, pelo privilégio da gente estar aqui junto, compartilhando esses temas tão preciosos, né? E a semana que vem nós vamos falar: meus filhos vão para a faculdade. E agora? Opa! E agora? Como que vai ser? Né? Meus filhos vão para a faculdade, a gente já pode perceber que já estamos evoluindo, né? Se já está no processo de amadurecimento, já fez uma escolha, já fez a sua vestibular, já escolheu o curso, então já está em outro nível ali também. E aí fica o coraçãozinho do pai, né? Eu chorei muito quando meu filho foi para a faculdade em Curitiba, eu chorei. Mas assim, aí tem vários fatores que a gente vai estar compartilhando aqui, né? Também com alguns princípios norteadores da palavra de Deus, para que a gente tenha também essa confiança, né? Em relação à nossa missão como cristãos, né? E eu quero hoje, assim, agradecer a Deus pelo privilégio. Hoje nós vamos ter encontro da primeira turma de capelania escolar, agora daqui a pouco, às 19 horas, horário de Brasília, e vamos conhecer tantos outros projetos que já estão acontecendo no nível de Brasil, do Viver Escola, a implantação da capelania em várias unidades escolares do Brasil, e muitas experiências, né? Então eu louvo a Deus por esse privilégio também de muitas ações estarem acontecendo com as famílias, né? Então muitos projetos que já o Viver Escola já está realizando, está trabalhando com muitas famílias. Então eu louvo a Deus por isso, por muitas pessoas sendo capacitadas, muitos líderes sendo treinados e multiplicando aí esse amor, esse ensino também no nosso país. Glória a Deus. Beleza, minha irmã. Amém. Até semana que vem, então, se Deus nos permitir, tá bom? Até quinta-feira que vem. Amém, Nayan. Um abração para você. Deus abençoe. Boa semana e a todos que estão nos ouvindo. Valeu. Tchau. Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.